Sabe o que a gente vai falar agora? Dor de cabeça ou enxaqueca? Quando você tem uma dor bem forte de cabeça, você acha que é enxaqueca? Ou você sabe que é dor de cabeça, sabe cuidar dessa dor de cabeça, mas de repente ela pode ficar crônica e aí sim se tornar uma enxaqueca. A gente vai entender a diferença entre dor de cabeça e enxaqueca e, claro, tomar todas as providências, saber qual o tratamento, o que você pode e deve fazer. Quem vem ao programa é um neurologista, Dr. Danilo Fonseca Maia. Seja bem-vindo, doutor. Como vai? Prazer em recebê-lo. Boa tarde. Fique à vontade. Olha, falar de dor de cabeça e enxaqueca, para quem tem crise de enxaqueca, sabe bem o que é a enxaqueca, não é verdade? Mas muita gente que não tem a crise de enxaqueca, quando sente uma dor de cabeça muito forte, chega a ficar na dúvida. Então, eu queria começar nosso papo exatamente por aí. Como que a gente consegue distinguir uma dor de cabeça de uma enxaqueca? Quais são as características principais de uma e de outra? A enxaqueca, ela tem características muito específicas, certo, né? Habitualmente, a enxaqueca é uma dor que ela é unilateral, ou seja, de um lado só da cabeça, né? Pode ser dos dois lados, mas caracteristicamente de um lado só da cabeça, tá certo? Entendi. Uma dor latejante, uma dor pulsátil. Os pacientes costumam dizer que tem a impressão de ter um coração batendo dentro da cabeça. Uau. Associado a isso, fotofobia, que é aversão à luz, a qualquer ambiente com alta luminosidade. Náuseas e até vômitos também podem estar presentes. Na enxaqueca. Na enxaqueca. E a aversão a odores, quer dizer, alguns odores também podem desencadear ou até piorar uma crise de enxaqueca. Então quando a pessoa sente um cheiro ali específico, aquilo pode trazer aí um mal e desencadear uma enxaqueca. Justamente. A enxaqueca é uma doença genética. Né? É genética? Sim. Então, assim, a gente sabe que existem pessoas que estão predispostas geneticamente. Certo. Né? Baseado nisso, existem os pontos de gatilho. O que significa isso? Pontos de gatilho são causas que ocorrem que vão levar até enxaqueca. Entendi. Né? Então, quais são? Bebida alcoólica, principalmente o vinho tinto. Tá certo? Vinho tinto. Noites de sono mal dormidas, tá certo? Ou excesso de sono, a pessoa que dormiu demais. Tá certo? Alguns tipos de alimentos. Alimentos também? Isso. Quais seriam eles? Vinho tinto, né? Bebida alcoólica como um todo, principalmente o vinho tinto. Queijo muito amarelados. Quanto mais curado o queijo, aqueles queijos mais envelhecidos, tá associado. O chocolate, tá certo? Só que, assim, alimentos muito condimentados, tá certo? Também. Temperos, isso também está associado. No entanto, isso existe uma variação muito grande. É preciso que a pessoa, ela identifique uma clara relação entre a ingestão de determinado alimento e com a crise de enxaqueca. Entendi. Então, nesse caso, olha, aí a gente está mostrando uma imagem que é o que você disse no início, que parece que tem um coração pulsando ali. Justamente. Na cabeça, né? O cérebro do enxaquecoso, que a gente chama, né, da pessoa com enxaqueca, ele é um cérebro que é mais fácil de se excitar, né? E essa excitação, né, através desses fatores que a gente comentou, luminosidade, estresse, ansiedade, alguns tipos de alimento, faz com que liberem substâncias neuroquímicas, chamadas neurotransmissores, e isso faz com que estimule terminações nervosas e ocorra uma vasodilatação, ou seja, o vaso dilata. Por isso que a pessoa tem essa sensação que a cabeça está pulsando, está latejando. Entendi. Agora, você comentou que então existem alimentos que podem desencadear essa crise da enxaqueca, mas a Carlene perguntou o seguinte, um beijo para você. Qual tipo de alimento pode melhorar a enxaqueca? E ela pergunta também se os exercícios podem ajudar a atividade física em geral. Carlene, essa pergunta é muito boa. Sim, um estilo de vida saudável é o que está mais associado à melhora da enxaqueca. E isso como um todo. Exercícios físicos regulares, né, pode estar associado à melhora da dor de cabeça, tá certo? Bom hábito de sono, quer dizer, ter uma noite de sono bem dormidas, tá certo? E alguns alimentos a gente sabe que também podem estar associados com a melhora da enxaqueca, mas isso tudo é muito individual. A pessoa tem que relacionar que tipo de alimento, tanto que melhora quanto que piora uma crise de enxaqueca. Não tem regra, então, vai de paciente para paciente. A gente sabe que alguns alimentos estão associados mais com a piora, mas a pessoa precisa ter uma clara relação entre a ingestão e a crise em seguida. Deflagração da crise. Porque a Sirlene pergunta, Sirlene, um beijo para você, talvez ela tenha notado então essa crise depois disso, se as frutas cítricas, como a laranja, elas podem desencadear essa dor muito forte. Sim, as frutas cítricas podem desencadear, principalmente laranja e lima. O abacaxi não está tão associado, né? Então, só reiterando, laranja
e a laranja-lima. E a laranja-lima. Muito legal. Então, ela já deve ter feito essa associação. Você está certa, viu? Pode ter relação, sim. Agora, é uma doença, é considerada uma doença? Sim, uma doença. Ela acomete mais homens ou mulheres? A gente pode dizer isso? Sim. Ou é igual? A enxaqueca acomete em torno de 20% da população. Então, só no Brasil, em torno de 30 milhões de pessoas. Uau. E ela é 3 vezes mais comum em mulheres do que em homens. E mulheres na faixa produtiva, ou seja, mulheres que estão trabalhando, principalmente entre a segunda e terceira década de vida. Olha que interessante. Agora, mais uma vez, hein, meninas? Fomos premiadas, porque existem algumas doenças que a gente conversa aqui no programa. A gente falou do lúpus na semana passada, que também é uma doença que acomete muito mais as mulheres. Sim. Então, deve ter relação com hormônio. Tem relação com hormônio? Sim, a enxaqueca tem íntima relação com o hormônio, né? Por isso que acomete mais as mulheres, porque as mulheres são mais propensas a variações hormonais, principalmente durante o período menstrual, né? Tá. No período pré-menstrual, o estrogênio, que é um hormônio feminino, ele tem uma queda abrupta. E essa queda de estrogênio está muito associada com a deflagração de uma crise de enxaqueca. Ah, entendi. Então, nesse período, as mulheres que têm enxaqueca podem ficar preparadas que pode aparecer. Quem tem uma predisposição a ter enxaqueca, no caso uma predisposição genética, o fato da queda do estrogênio no período pré-menstrual ou perimenstrual é um fator desencadeante para a crise de enxaqueca. Por um outro lado, né, na gestação, no primeiro trimestre, ou seja, nos primeiros 3 meses, piora as crises de enxaqueca porque tem uma queda, né, hormonal. No segundo e terceiro trimestres, há uma melhora importante das crises de enxaqueca, porque o hormônio fica mais estável. Olha que interessante. E depois do nascimento, pode ser que ela se agrave de novo. Sim, depois do nascimento. Que a gente dorme menos também. Aí no pós-parto, né, novamente volta a ter uma piora, ainda mais estão associados na mudança do estilo de vida, a mãe vai dormir menos. Menos, né, bem menos. Vai comer horários não tão regulares, e isso é um fator desencadeante também. Perfeito, eu posso dizer, a gente dorme menos. Não posso reclamar não, que o meu pequeno é muito querido, muito fofo, mas dorme menos. Para quem gosta de dormir não é fácil não. Olha, chegou uma pergunta aqui da Michele, muito bacana, para a gente entender um pouquinho se uma coisa pode virar a outra. Ela diz assim: Carol, podemos dizer que enxaqueca é dor crônica e a dor de cabeça pode ou não virar uma enxaqueca? Assim, é muito importante, dor de cabeça é um sintoma, tá certo? Então, assim, várias doenças podem dar dor de cabeça. Uma sinusite pode dar dor de cabeça, né? Uma gripe pode dar dor de cabeça, ou até coisas mais graves, como tumores e aneurismas. Então, por trás da dor de cabeça existe uma condição que está provocando a dor de cabeça. Tá. Enxaqueca não, enxaqueca é uma doença com predisposição genética. A enxaqueca é a própria doença, não é que vira enxaqueca. Né? Entendi. Porque as pessoas fazem muita confusão, pessoas têm enxaqueca, e essa enxaqueca, ela está exposta a esses fatores desencadeantes, começa a ficar cada vez mais frequente. Entendi. Crises semanais e até diárias. Tá. E isso, com o tempo, pode se transformar em uma cefaleia crônica diária, ou seja, dor de cabeça crônica diária. Entendi. Isso é o mais comum de ocorrer, principalmente pelo abuso de analgésico. Quanto mais analgésico a pessoa toma, tanto em doses mais elevadas ou com menor intervalo de tempo, isso daí é um fator que predispõe que as crises venham com mais frequência e cada vez mais intensas. Olha. Que a gente pode chamar mais para frente de cefaleia crônica diária. Cefaleia, que a gente não comentou, é o termo médico que a gente usa para dor de cabeça. Para dor de cabeça. Agora, doutor, quem tem a crise, quando ela vem, né, a dor muito forte da enxaqueca, ela precisa então ficar num quarto escuro, como você falou, porque pode ter até essa certa sensibilidade, né, à luz. Sim. Mas que mais que ela tem que fazer? Então, assim, na hora da crise mesmo. Né, o que ela precisa? Ficar, em primeiro lugar, a pessoa tem que ficar quieta. O esforço físico piora a dor de cabeça. Então, ela quer ficar num lugar escuro, né, totalmente sem luz, quer ficar quieta, porque o esforço físico piora a dor de cabeça, tá certo? E uma dor de cabeça, uma crise de enxaqueca, ela pode durar de 4 horas até 72 horas, ou seja, até 3 dias. Em algumas pessoas, isso pode até se estender. Uau, é muita coisa. Então, assim, existe um tratamento para enxaqueca? Existem remédios para melhorar essa enxaqueca nesse momento crônico? Sim, existem medicamentos para abortar a crise, tá certo? Mas a partir do momento que essas crises tornam-se mais frequentes
né? Existem medicamentos que são preventivos, tá certo? Essas medicações preventivas, aparentemente, não tem relação com a dor. Podem ser antidepressivos, medicações antiepiléticas, e essas medicações vão ser tomadas todos os dias, né, muitas das vezes em pequenas doses, para prevenir o aparecimento da dor. Entendi. Tá certo? E claro que devem ser prescritas sempre pelo médico, nem pensar em tomar um medicamento por conta própria. Ah, eu tenho enxaqueca, tenho crise, vou tomar o que eu quiser. Nada disso, tem que procurar um médico. Justamente. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui da Ana Flávia que eu vou complementar. Aninha, um beijo para você. Ela diz assim: eu sinto muitas dores de cabeça quase todos os dias. Já fiz ressonância e não foi diagnosticado nada. Então eu te pergunto, como a gente vai diagnosticar que é uma enxaqueca, então que a pessoa tem essa doença da enxaqueca? Enxaqueca, o diagnóstico ele é eminentemente clínico. O que isso quer dizer? Né? Através das características da dor, da recorrência da dor. Quer dizer, a pessoa não teve dor só uma semana, ela vem tendo dor com picos, períodos de melhora, períodos de piora, e o tipo da dor associada à frequência, associada a dados clínicos que o médico vai coletar com o paciente durante a consulta, que vão fazer o diagnóstico. Entendi, não tem um exame. Não existe um exame que vai mostrar enxaqueca. No entanto, se o médico suspeita que aquela dor, né, existe alguma coisa por trás, alguma patologia que a gente chama de secundária, aí sim ele vai pedir exames. Muitas das vezes a tomografia ou a ressonância magnética. Mas o diagnóstico de enxaqueca tem que ficar claro que é um diagnóstico clínico, com base na história clínica do paciente. Então ela pode fazer a ressonância não vai dar em nada, então ela não tem outra coisa, mas ela pode ter a enxaqueca, que vai ser diagnosticada em consultório. Justamente, que é o médico mais indicado, no caso, o neurologista. Perfeito. Vamos fazer mais uma perguntinha que chegou aí no nosso e-mail. Quer participar? vocêbonita@tvgazeta.com.br. Na tela, então, vamos ver de quem que é. Olha lá. É da Vanessa. Um beijo para você. Tenho enxaqueca desde a infância, mas as dores melhoraram com o tempo. Enxaqueca tem cura? Boa pergunta, Vanessa. E aí? Vanessa, essa é uma boa pergunta. Quando a gente fala de enxaqueca, a gente não costuma usar o termo cura. Até mesmo porque é uma doença com predisposição genética. A gente fala em controle, redução na frequência de crises e quando essas crises ocorrerem, que elas ocorram com menor intensidade. Então, assim, com o tratamento, tanto mudanças no estilo de vida, como exercícios físicos regulares, boa qualidade de sono, uma alimentação saudável, né? Se só isso não adiantar, existem medicações, tanto para a crise de dor, quanto as profiláticas, que são profiláticas ou preventivas, que são para evitar que uma crise comece. Ah, é muito legal. Agora, ela citou aí uma coisa importante, que ela tem desde a infância. A criança pode apresentar enxaqueca? A criança pode apresentar enxaqueca. Em adultos, em torno de 20% é a incidência de enxaqueca. Em crianças, um pouco menos, 8%. 8%. É que na criança existem algumas particularidades. A criança pode ter dor abdominal, irritabilidade, né? E essa criança, depois da menarca, que é a primeira menstruação, ela pode... E aí essas crises podem piorar ainda mais e assumir esse padrão que a gente está comentando aqui. Entendi. Muito bom. Olha, muito bacana poder entender um pouco mais de enxaqueca. Não é um bicho de 7 cabeças, mas eu não tenho enxaqueca. Mas já acompanhei aí muitas amigas com crises, assim, e é assustador. Sim. A pessoa tem que parar tudo que ela está fazendo, né? Ela não consegue fazer nada. O impacto das crises de enxaqueca, quanto mais frequentes, o impacto disso em faltas ao trabalho, quer dizer, a pessoa na sua fase mais produtiva fica, né, com essas questões de impedimento ao trabalho. Uma coisa que a gente não comentou, Carol, é que existe a enxaqueca com aura, né, que a gente não falou aqui. A enxaqueca que a gente comentou tudo até agora é enxaqueca sem aura, né, que é a mais comum. Mas existe uma outra classificação que é enxaqueca com aura, que em torno desses 20% que tem enxaqueca, em torno de 15% tem enxaqueca com aura. O que significa aura? É um aviso. São sintomas neurológicos que ocorrem antes da crise. Podem ocorrer durante a crise, mas normalmente eles vêm de 5 até 60 minutos antes de ocorrer uma crise de dor de cabeça. Quais são esses sintomas? Na maioria das vezes são sintomas visuais. Pontos brilhantes, flashes em zigue-zague. Às vezes a pessoa perde uma parte do campo visual. Ou dormência, né? Dormência de um lado do corpo, na face, mas também pode até ocorrer alteração da fala. E isso assusta muito a pessoa. Quando isso ocorre pela primeira vez, a pessoa pode achar que está tendo alguma coisa, uma AVC, uma crise convulsiva, alguma coisa, né, relacionada a isso. É enxaqueca. Na verdade, é enxaqueca com aura. Felizmente, é menos frequente. Né? E também é importante falar que a enxaqueca com aura está associado a acidente vascular encefálico, o popular derrame, ou até infarto agudo do miocárdio. Por isso, aí, mais uma vez... Tem que procurar o médico.
tem que procurar o médico e a questão dos hábitos saudáveis de vida. Perfeito, doutor. Só para fechar, uma última pergunta. Pode vir com vômitos essa enxaqueca? Pode. Enxaqueca, como a gente falou, ela é de um lado só da cabeça, a aversão à luz, quer dizer, uma fotofobia, náusea e até vômitos. E algumas pessoas, quando ela tem o vômito, até dá uma aliviada na dor de cabeça. Muito bom. Quero agradecer ao doutor Danilo Fonseca Maia, que é neurologista, explicou com precisão, assim, não restou dúvida mesmo. Então, cuide da enxaqueca, claro, tem que cuidar, mas procure sempre o médico. Não tente se medicar, não, isso a gente não pode fazer em nenhuma situação. Quero fazer um agradecimento especial ao Hospital São Luís. O site é o www.saoluiz.com.br. Muito obrigado por ter permitido a presença do doutor hoje aqui no programa. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. Muito obrigada.